esposo, né, que o pastor Jean, eu conheci ele, né? Aí, passando um tempo, eu fiquei pensando assim, não, mas lá atrás, quando eu era criança, Jesus, eu já falava com Jesus. Depois eu fui percebendo assim que não foi só eu ter ido para a igreja através do convite dele, mas sim Jesus, eu já falava com Jesus bem antes de eu ir para uma igreja, né? Então, antes de eu conhecer o pastor, eu tinha a minha crença, né? A gente veio de um lar católico e onde a minha mãe me ensinou muito rezar, né? Rezar o Pai Nosso, né? E toda aquela questão mais lá da Igreja Católica. E lá eu lembro que eu tinha um cantinho no bidê da cômoda da minha cama e eu orava a Deus, né? Do meu jeito, do jeito que a minha mãe me ensinou, mas eu lembro que eu rezava Pai Nosso, né? Ave Maria, rezava, que era isso que os nossos pais nos ensinavam, né? E um tempo atrás me veio essa lembrança de que eu me ajoelhava quando eu queria qualquer coisa. Eu lá me ajoelhava, rezava e pedia para Deus aquilo que eu queria. E sendo criança, entre 9 e 10 anos. Logo aos meus 14 anos, eu conheci o pastor. Foi onde conheci ele se apresentou como um cristão para mim. E eu nem imaginava o que era cristão, aquele linguajar, né, de cristão, de crente, nem imaginava o que era. Então, Deus colocou ele, porque naquele meu jeito de menina, que eu dizia que eu queria conhecer alguém bom, que não tivesse vício, que não tivesse, né, praticado nada assim, coisas horríveis assim, porque eu queria ter uma pessoa que não bebesse, que não fumasse, aquela coisa toda. Isso sem ser uma cristã, de verdade, né? E o pastor Jean se apresentou, né? Então apareceu na minha vida, como eu acredito que ele já contou aqui, né? Ele já falou aqui para vocês um pouco, né? Eu estava assistindo outra vez. E ele me apresentou, além de me apresentar ele, né? Me apresentou Jesus. E eu lembro que quando ele me apresentou Jesus, ele não colocou Jesus goela abaixo, como a gente diz lá na fronteira. Ele veio com cuidado, com uma sabedoria imensa para pregar Jesus para mim. E eu lembro que ele dizia assim, ele diz hoje, né, que ele pediu uma mulher que não tivesse vício, que fosse pura, que nunca conhecesse o mundo como ele conheceu, né? E Deus apresentou eu para ele, só que não crente, como dizem, cristã, né, de uma menina dentro da igreja. Enfim, ele teve que lutar comigo, né? Lutou bastante para que eu aceitasse Jesus como ele gostaria, que eu fosse uma menina, né, que seguisse os mesmos princípios que ele, né? E não foi, graças a Deus, não foi difícil, porque eu lembro que meu pai me proibia, não deixava eu participar, porque ele disse, ó, pode namorar com ela, mas na igreja ela não vai, porque nós somos católicos, né? Então, eu lembro que o meu pai dizia isso para mim, e tá aí, o pastor Jean respeitava, né? Respeitava o meu pai, respeitou a opinião dele, né? Então, foi assim que eu fui indo, às vezes, lá de vez em quando, que o meu pai abençoava para ele me levar na igreja, eu ia, e cada vez mais crescia aquele desejo, aquela vontade de conhecer Jesus. E eu lembro que quando tinha qualquer evento na igreja, tinha discipulado, tinha qualquer evento na igreja, tudo o pastor levava para mim, porque eu não podia ir na igreja. Sim. Ele trazia apostila, ele até me deu uma Bíblia, né? Ele lia a Bíblia para mim, e a vontade, ou seja, eu era muito apaixonada por ele, e também, ao mesmo tempo, eu estava me apaixonando por Jesus. Porque eu me lembro que logo ali, lá pelos 7, 8 meses de namoro, eu comecei a ter aquela sede, aquela vontade, eu tinha apenas 15 anos. Aquela sede, aquela vontade de conhecer cada vez mais Jesus. E foi aí que eu tomei a decisão de aceitá-lo como meu único e suficiente Salvador e descer as águas do Santo Batismo. Foi no ano de 2000 que eu me batizei, né? Fazem já 25 anos. Vai fazer 25 anos Glória agora. a Deus, né? 15 de novembro desse ano vai fazer 25 anos de
batismo. O bispo ele investiu no reino, né, pro Senhor e para a vida dele também, né? Foi realmente Glória assim, a Deus, né? E até hoje eu conto, né? Hoje meu pai, acredito que ele vai assistir essa live, né? Mas eu lembro que foi uma luta tão grande que meu pai não tinha aquele conhecimento, né? Não entendia. E eu lembro que foi algo assim que ele não deixou me batizar. Eu falei sobre o batismo para ele, meu pai não deixou. Não é isso que eu quero. Eu não quero isso para minha filha. Porque ele não tinha aquele conhecimento que nem ele tem hoje. E eu lembro que a minha mãe me apoiava, assim, não, filha, se Deus quiser vai dar tudo certo. E chegou o dia, eu sei que a minha mãe me levou, cheguei lá, os meus irmãos já iam se batizar também, meu irmão, o missionário Ricardo, né, o pastor Mariano, e também a minha irmã Adriana, né? E daí quando eles viram eu chegar, né, minha irmã foi assistir o batismo dos meus irmãos, e eu cheguei com a minha mãe. E eu lembro que naquela vez tinha que preencher um formulário. E quem disse que sobrou aquele formulário para mim? Eu digo, não, mas vai ser formulário mesmo. Eu lembro que eu fui correndo, desci o rio, né? Desci a rampinha lá do rio, lá e vi todo mundo lá. Eu digo, não, eu preciso, eu já cheguei às últimas. Então naquela época a irmã Elvira, né, levou, não era cristã, não, né? minha mãe não acabou era. ganhando tua mãe para Jesus também, né? Também. E foi um começo de... Tipo assim, eu não estava arrependida, eu queria, era aquele dia, era aquele momento. E Deus selou, porque aí me batizou meus 2 irmãos, homens, né? O missionário Ricardo e o pastor Mariano. A minha irmã, depois que eu me batizei, a minha irmã estava assistindo e Jesus falou com ela se batizou junto comigo. Então, só fomos os 4 filhos da minha mãe, né? Que a gente desceu e aceitou Jesus naquele mesmo dia, né? E desde lá, né? Uma grande caminhada com Jesus. Glória a Deus, né? A gente não entende o trabalhar de Deus na nossa vida, né? Claro que o Senhor vai sempre querer o melhor para nós, né? A Bíblia diz que tudo aquilo que nós pedimos, né, o Senhor vai nos dar, né? Vai nos dar. E o pastor estava pedindo bastante a bênção, né? E Deus ouviu, né? E vocês são umas bênçãos do Senhor, né? A gente fica feliz, né? Pastora Márcia, casada com o bispo, Jean, né? Tem 4 meninas abençoadas, né? 2 nossas são nossas afilhadas, que Deus nos presenteou, né? Nós somos muito felizes porque Deus colocou uma família abençoada no nosso caminho, amigos, né? Que a gente pode dizer que a gente realmente é amigo em todo tempo, né? Com certeza. Na angústia, né? Como diz Provérbios 17, né? Em todo tempo ama teu amigo, na angústia nasce teu irmão, né? Glória a Deus. Então eu sou meio suspeita, né? Porque a minha best, como eu digo, é ela, né? Minha bênção que Jesus deu, né? Glória a Deus. Aprendi muito, tenho aprendido a cada dia mais, né? A te admirar como serva de Deus, né? E vamos para a primeira pergunta, né, minha amiga? Quando que você viu que o teu chamado poderia ser utilizado para servir a Deus? Bem jovem, porque como eu aceitei Jesus com 15, eu batizei com 15, com 16 a gente casou, né? Foi muito rápido, a minha conversão foi muito rápido, porque logo que... Primeira coisa que o pastor, que o bispo G, falou para mim assim, ó, tu quer namorar comigo? Porque, na verdade, ele contou aqui, né, que ele foi pedido de namoro, né? Enfim, ele já logo falou para mim, se tu quiser casar comigo, tu vai ter que me seguir o ministério chamado que Deus tem para mim. Que bênção, né? E eu dizia sim, não, tranquilo. Sem saber o que vinha pela frente, né? Na inocência. Mas ele foi corajoso, foi né? corajoso. Olhando quantas pessoas não querem assumir um relacionamento por causa de Jesus. É verdade. Achando que Jesus é um impedimento, ou o nosso ministério, o nosso chamado é um impedimento, né? Verdade. Tem pessoas que querem um relacionamento, mas não querem levar a sua cruz, não querem acompanhar, né? Vê que sabe que a pessoa tem um ministério, um chamado, mas não querem, né? É verdade. E aí logo ele falou isso pra mim, eu dizia, tá, não, tudo bem. E ainda até, eu não sei com quem eu falava, acho que foi ontem que eu falava com um dos meus genros, eu contava um pouquinho do meu testemunho do começo, que eu lembro que os pastores, os missionários iam à igreja fazer os trabalhos missionários, fazia aqueles trabalhos de evangelização, eles iam lá e pregavam e diziam que passavam necessidade, na verdade davam testemunho, testemunho, né?
mas que Deus nunca tinha deixado de honrar. E eu ficava na minha cabeça, puxa, mas é isso que ele quer para a vida dele? Ele quer servir um Deus que, né, que acontece tantas coisas, tanto sofrimento, né? E aí tinha o pastor lá que dizia que vinha só, tinha momentos que vinha só de abacate. Puxa vida, tem que vir só de abacate. Então, eu dizia, não, eu ficava com medo, na verdade, claro, temerosa quanto a isso. Aí logo vieram as filhas, nesse tempo dos 13, do que eu casei até o meu 3º ano de casado, a gente estava orando, auxiliando o nosso pastor, e nisso, logo que eu casei, a gente tinha um trabalho com os jovens, junto com a nossa presidente dos jovens, né, que é a missionária Luciana. Se ela estiver nos assistindo, um beijo, uma grande mulher de Deus, que me ensinou muitas coisas, né. Depois a minha pastora Heloína, ela era a minha presidente dos jovens, né, e ela é ainda uma grande líder, né, e abençoada, usada por Deus para me ensinar muitas coisas. Mas eu lembro que logo a Luciana, a missionária Luciana, ela entregou o cajado para outro presidente de jovens, que eu não lembro quem era na época. E eu não me encaixava muito bem ali, porque daí já veio um filho, veio o segundo filho, e aí ir no grupo de jovens com filhos já era um pouco, né, difícil. Mas cumpri meu chamado, porque eu trabalhava no coral da igreja, né, eu participava de tudo, né. Aí comecei a me enquadrar, me encaixar mesmo no grupo de mulheres, né, porque o trabalho do grupo de mulheres não importa a idade, né. Hoje tem muitas meninas que eu sempre digo assim, não importa a idade, sirva a Jesus aonde Jesus te chamar. E as minhas filhas também, né, eu ensino elas assim, que não é só tu participar dos jovens, ou cuidar de criança, ou seja, aonde Deus te chamar e tu puder servir ao Senhor ali, não importa se é grupo de homens, de mulheres, de jovens, não importa a terceira idade, o importante é que tu faça aquilo que o Senhor te chamou. E eu lembro que a minha primeira presidente do grupo de mulheres era a irmã Francisca Leite, de lá de Bela União, né? Espero que chegue para ela esse vídeo, né? Uma grande serva do Senhor, onde ela investiu muito no meu ministério, né? Eu lembro que tinha viagens que ela investia em mim, ela ofertava na minha vida, e desde lá comecei o meu trabalho, o meu chamado no grupo de mulheres, como secretária do grupo de mulheres. E aí eu lembro que vinha as gincanas, ela me chamava para me servir ao Senhor. Eu lembro assim, vamos fazer para o Senhor, ela dizia. Porque hoje muitas vezes as pessoas fazem assim, é para o pastor, é para a pastora, ou é para o grupo de tal. Não. para ficar bonito para o pastor. Não. Sempre, graças a Deus, ela me ensinou que nós devia fazer algo, e quando a gente fizesse, que fizesse para o Senhor. Então, eu queria agradar ao Senhor. Eu era uma pessoa assim que eu não me preocupava com o que a minha líder ia dizer, se ficou feio, se ficou bonito, ou se a pastora ia achar bonito. Claro que é muito bom a gente receber elogio, mas eu dizia assim, é para o meu Deus, é para Jesus, e aquilo ali me enchia o meu coração de desejo. E eu tenho notado isso, missionária, que hoje em dia a gente não vê muito isso. Hoje em dia as pessoas querem mostrar para o pastor, para o homem, o que ele está fazendo. Isso é uma das perguntas que eu ia fazer, vou fazer mais na frente para ti também, né? Porque uma das aqui, no teu ponto de vista, o que é ser chamada para servir a Deus? O chamado, eu tô toda arrepiada aqui. Esse tema foi muito direcionado a Deus, né? Hoje, nesse nosso primeiro encontro, nosso primeiro podcast, né? Então, assim, tudo é orado, tudo é, né, a gente consulta ao Senhor, nós oramos ao Senhor, né? Glória a Deus. Eu creio que esse será o primeiro de muitos